Irmãos e amigos aí do Face, mais uma vez aqui nessa oportunidade, para deixar uma mensagem para os irmãos aí. Eu quero falar aqui numa palavra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, fala do verdadeiro atalaia. Por quê? Muitas pessoas têm questionado aí, falado que a pessoa que se levanta contra igrejas e pastores aí vão pagar, vão receber a cobrança de Deus. É claro, Deus é o justo juiz. Ninguém tem o direito de falar e julgar ninguém. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser mostrada na Bíblia. O livro de Ezequiel, no capítulo 33, a palavra do Senhor ainda veio a mim, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu atalaia, e esse perceber a espada vindo sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e a espada vier e o ferir, será culpado da sua própria morte. Pois ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será culpado da sua própria morte. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia não tocar a trombeta, ao perceber a espada vindo, e ao povo não falar, não avisar, e a espada vier e ferir alguém, este terá sido ferido por causa da sua maldade, mas considerais o atalaia culpado por aquela morte. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a terra de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que recebeste de mim. Amém? Devemos dar o aviso, devemos falar a verdade. Algumas pessoas aí questionam que não se deve falar contra pastores e igrejas. A Bíblia diz que os irmãos deveriam viver em união, mas nós vemos que não é isso que acontece. Não há união entre igrejas, não há união entre irmãos. E a verdade mesmo são poucas pessoas que mostram. É igual quando se fala aqui, eu quero citar aqui até mesmo dentro desse, relacionada com esse assunto, que não é falar mal de igrejas, mas é mostrar a realidade, aquilo que verdadeiramente está escrito acerca do dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era um alimento. Aí, certa ocasião, uma conversa com um irmão, ele questionava, dizendo que as pessoas não estavam dando dízimo e que iria expor o nome dessas pessoas num quadro. Eu expliquei para ele que ele não deveria fazer isso. Ele não deveria fazer isso. Porque iria expor essas pessoas ao ridículo. Onde já se viu colocar o nome das pessoas num quadro para toda a igreja ver que aquelas pessoas não estavam dando o dízimo. Veja bem, isso é correto? Isso está na Bíblia. O Messias e seus apóstolos ensinaram isso em algum momento? Não. Não está escrito. O Messias não ensinou isso. Não está na Bíblia. Para quê? Para expor as pessoas ao ridículo. Se você for analisar todas as passagens que falam sobre o dízimo, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento, que era dado somente para a tribo de Levi. E as demais pessoas que tinham direito eram os órfãos e as viúvas. Aí os pastores de hoje traduziram isso como se fosse o dinheiro, como se fosse o alimento. Certa ocasião, um pastor chegou para mim e me disse:
Mas hoje tem que ser o dinheiro, porque nem todo mundo tem a sua plantação para pegar lá uma saca de milho, ou de arroz, ou de feijão e trazer e colocar em cima do altar. Mentira, grande engano. Porque naquela época já existia o dinheiro. É só você ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, capítulo 23, fala que já existia o dinheiro. Então tem muitas pessoas sendo enganadas. A palavra de Deus está sendo aí deturpada, está sendo torcida. E muitas pessoas ainda estão aí batendo palmas, certo? Aí quando se fala alguma coisa, menciona-se alguma coisa da Bíblia que vai contra esses líderes religiosos, que vai contra esses pastores que estão aí mentindo, enganando, eles se revoltam, dizendo que não se pode falar contra pastores, que se não pode falar contra as igrejas. Não é que você está falando contra, você está sendo contra os ensinos de engano, contra aquilo que está errado. Assim como eu falei com o irmão da outra vez. Nós sabemos que tem muitas igrejas aí que trabalham com metas. Eles têm um determinado valor para arrecadar durante o dia, durante a semana e durante o mês. E tem igrejas aí que os pastores são trocados. Se eles não atingirem aquela meta, eles são trocados. Não estou aqui para estar citando o nome de igreja, nem vou fazer isso. A gente é antiética fazer isso. Apontar, criticar ou julgar. Mas na maioria dessas igrejas grandes aí, quando se levanta alguém para falar contra algo que ele viu que está errado, eles são aí julgados. Igual eu vi um vídeo que estava rolando na internet que o camarada amaldiçoou aquele fiel. Onde já se viu, se o camarada foi chamado para abençoar, como pode ali, com a igreja cheia, ele estender a mão e gritar de cima do altar que o camarada nunca mais ia andar? Esse está sendo um falso pastor, um falso profeta. Homem de Deus não faz isso não. Homem de Deus, ele fala a verdade. Se você for ver livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 20, fala sobre as ações danosas de falsos pastores. As ações em proveito próprio. Ficam com o melhor corte da oferta. Apacentam a si mesmo. Vestem-se da lã das ovelhas. Degolam o cevado. Quem gosta de carne de ovelha é lobo. Dominam. Ações em prejuízo das ovelhas. Não são apacentadas. Não são fortalecidas. Não são curadas. Não são tratadas. Não são buscadas. Sua ausência não é percebida. Não são procuradas. É isso o que se vê no dia de hoje. Mas as consequências da omissão desses tais pastores vai ser cobrada. Espalham-se, tornam-se pasto para as feras. Desgarram-se, são entregues à rapina, são deixados. Porque na maioria das vezes você só é tido como bom quando você está ali, participando de tudo, quando você está sendo ali fiel no dízimo, fiel nas ofertas, fiel nas campanhas. Aí você é tratado da melhor forma possível. A partir do momento que você se levanta contra as campanhas que eles fazem para arrecadar dinheiro, para tomar dinheiro das pessoas, aí você já não serve mais. Aí você é deixado de lado. Mais um grande engano desses tais pastores, desses tais líderes religiosos. Mas a sentença divina contra os tais pastores virá. Virá-se contra os pastores. Deles demandará as ovelhas. Porá termo ao pastoreio, impedirá ações em proveito próprio. Limpará as ovelhas dos dentes do pastor lobo.
e as ações divinas a favor das ovelhas. Procurará as ovelhas, buscará as ovelhas, apacentará as ovelhas, encontrará as ovelhas dispersas, recolherá a ovelha dos lugares por onde ficaram espalhadas. E quantos nós vemos fazer isso nos dias de hoje? São muito poucos que fazem isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para apontar dedo para ninguém. Mas eu falo da verdade que eu vi e vivi durante esses 20 e tantos anos aí, dentro do sistema. Vi pastores caindo, bispos caindo, pessoas que julgavam ali as ovelhas, apontavam ali em vez de ajudar, estender suas mãos para ajudar. Quantos estão hoje aí fora aí, por causa desses tais líderes? Pela falta de amor, pela falta de compreensão, pela falta de estender as mãos para levantar, para ajudar. Essa é a realidade que a gente vive do Evangelho hoje. Fizeram da igreja um grande comércio. Ainda tem muitas pessoas defendendo ainda esse camarada que anda aí, só se abastecendo, engordando com a lã, a gordura das ovelhas. Mas uma coisa eu sei, uma coisa é certa. No dia do acerto de contas, veremos quem está certo e quem está errado. É simples assim. Ainda querem aí colocar aí mensagem aí praticamente ameaçando as pessoas que se levantam contra. Eu não estou nem aí não, eu só temo a Deus, eu não temo a homem nenhum. Mas a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser mostrada. Doa quem doer. Porque são homens como nós, eles não são deuses. E tem muita gente aí dentro dessas igrejas idolatrando a homens, idolatrando a pastores, idolatrando a líderes religiosos. E eles não estão nem aí para ninguém. E essa que é a verdade. Quando o próprio Messias entrou naquela ocasião dentro do templo e meteu um chicote em todo mundo, derrubou aquelas bancas que ali estavam, com mercadorias, com animais, que estavam fazendo da casa de Deus um comércio. E hoje isso continua acontecendo. Aí quando um irmão ou outro aí coloca algo aí a respeito do dízimo, a respeito da oferta, a respeito da ceia, que Jesus não fez ceia, ali foi Páscoa, e tantas outras coisas mais. Aí os camaradas querem questionar, te olham de cara feia, começam a querer te perseguir, começam a querer te apontar. Mas por que não mostram a verdade? Deveriam mostrar a verdade. As pessoas estão na hora de acordar, está na hora de abrir as suas Bíblias e conferir se realmente o que o seu líder religioso está falando é verdade, se realmente está escrito ali o que ele está falando. Sobre dízimo, sobre oferta, sobre batismo, sobre seios e tantas outras coisas mais. Eu ouvi há poucas horas atrás lá no Facebook que o camarada entrou num confronto, num combate, falando acerca dos líderes religiosos. Mas será que é verdadeiramente isso que Deus quer? Será que ele já pesquisou lá na Bíblia como foi, como aconteceu, que durante as centenas de anos a Bíblia tem sido reescrita? A Bíblia já foi reescrita centenas, milhares de vezes. Vamos colocar dessa forma. Pergunta se esse camarada pesquisou, estudou. Quem foi o imperador Constantino? Vê as mudanças que esse camarada fez, desde aquela época até os dias de hoje. Tem muita coisa que não está na Bíblia. Foram colocadas pelo próprio homem. Para quê? Para ter o domínio sobre as massas, para ter o domínio sobre o povo. Eles ainda não acordaram para isso. Todo mundo tem o direito de se expressar, de colocar a sua opinião.
Mas a questão é, tem muita gente que quer falar de algo que ele não sabe, de algo que nem sequer ele leu na Bíblia ou estudou, pesquisou a respeito dessa situação, daquele assunto. E isso é um grande erro. Esse é um grande erro. Já que quer bater de frente, já que quer falar, dar a sua opinião, pelo menos pesquise. Pesquise um pouco, estude a respeito do assunto para falar. Para não dizer que a pessoa está falando heresias. Porque na realidade heresias é o que eu tenho visto ao longo desses anos aí. É campanhas e mais campanhas para arrecadar dinheiro, para tomar dinheiro das pessoas, enganando as pessoas. Outro dia o irmão chegou para mim e falou que veio um missionário de fora, chegou na igreja de um pastor amigo dele e pediu para fazer uma campanha. E nessa campanha ele pediu ali 300 pessoas com uma oferta de R$100. E ali orou, falou, fez um monte de coisa. Disse que ia pegar o nome das pessoas ali, o pedido de oração daquelas pessoas, iria levar para um monte e colocar em oração. Queria orar por aquelas pessoas. E aquelas pessoas iam receber as bênçãos, iam receber isso e aquilo. E durante aqueles 7 dias foi feita aquela campanha. No final, sabe o que o camarada fez? Arrecadou, pegou todo aquele dinheiro e sumiu. Nem se despedir de ninguém, ele se despediu. Quer dizer, saiu rindo ainda da cara dos trouxas. As pessoas no seu sacrifício, no seu trabalho no dia a dia, ainda ali para cumprir com aquela oferta ali, com aquele voto ali, praticamente foram feitos. Mas o que as pessoas têm que aprender é que Deus não faz barganha com ninguém. Deus não faz barganha com ninguém. Na Bíblia, Deus não prometeu que ninguém teria vida fácil. Se você for estudar e pesquisar desde lá do início, depois que houve o pecado, o que Deus falou? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A mulher pagou o seu preço, o homem pagou o seu preço. Então, a pessoa tem que trabalhar. Ela tem que suar para comer o pão dela, para ter o dinheiro, para ter o seu alimento. Enquanto a gente vê muitos aí querendo viver somente às custas da lã, da gordura das ovelhas. Aí é fácil, né? Aí é muito fácil. E querer arrancar até o último centavo dessas pessoas. A pergunta para o camarada se ele quer virar um traço de concreto numa obra. Se ele quer ter outro qualquer trabalho secular, ele não quer. Ele quer andar de terno e gravata o dia inteiro, andando de carro o dia inteiro e viver às custas das ovelhas, só isso. Aí é muito fácil. As pessoas ainda não acordaram para isso. E a palavra de Deus diz que o povo sofre pela falta do conhecimento. As pessoas não leem a Bíblia, não buscam a verdade. Por isso estão aí pagando um preço aí. Sendo escravo dessas igrejas, escravo desses lobos. O camarada foi lá, fez a campanha dele, nem da cidade ele era, chegou aqui em Piraí, né? Praticamente caiu de paraquedas aqui em Piraí, foi na igreja desse irmão, conversou com o pastor, lançou ali aquela campanha, fez aquela campanha, arrecadou o dinheiro das pessoas e foi embora. Nenhuma satisfação ele deu, muito menos para o pastor. Aí eu te falo, aonde está Deus nisso aí? Simplesmente você não vê Deus numa situação dessa. Porque é uma grande mentira, um grande engano. E para mim o mais errado foi esse pastor que deixou esse camarada chegar e entrar dentro da igreja dele, fazer essa tal campanha, arrecadar o dinheiro das pessoas e ir embora. Eu sei que tem muitas pessoas que é contra a minha opinião. Tudo bem, eu respeito a opinião de cada um. Mas antes mesmo da gente discutirmos uma opinião,
Como eu falei com o irmão outro dia, meu irmão, tudo bem, você acha que eu estou errado? Vai lá, pega a tua Bíblia, pega todas as passagens bíblicas que falam desse assunto. Pede a Deus sabedoria, veja com olhos iluminados, com mente iluminada. Leia e releia o texto e o contexto. Aí você vai ver quem está certo e quem está errado. Aí você vai ver se no tempo do Messias e dos apóstolos, vê lá quantas campanhas eles fizeram, dizendo que iria mudar a vida da pessoa, abençoar a vida da pessoa. Ao contrário, Jesus dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E por aí vai. Só que as pessoas não querem. Não querem ter um compromisso de ler a sua Bíblia e de estudar a tua Bíblia. Por isso está aí esse grande engano que está aí. As pessoas estão sofrendo, enquanto seus líderes estão aí nadando de braçada na lã e na gordura das ovelhas. Essa que é a realidade, infelizmente. Mas eu oro a Deus e peço a Deus que isso aí venha mudar. As pessoas venham acordar para a realidade do que diz as Escrituras. Não comer somente das mãos de seus líderes, mas aprender por si próprias também. Pesquise, estude, acima de tudo, ore a Deus pedindo sabedoria, e Deus irá dar essa sabedoria. E tantas situações aí que a gente viu o povo sendo enganado, né? Com campanhas, liturgias, doutrinas, tantas coisas aí que a gente vê, o engano. Mas nosso dever é mostrar, nosso dever é falar, como está aqui no livro de Ezequiel. Mostrar a verdade. É isso que Deus quer de cada um de nós. E esses líderes, eles falam tantas coisas aí, mas e o amor? A palavra diz que devemos amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. A gente não vê isso. Eu falo por mim mesmo. Alguns anos atrás, quando precisei da ajuda de um determinado líder para vir na minha casa conversar, orar, eu não tive a ajuda de ninguém. Não recebi auxílio de ninguém. Muito pelo contrário. Até que chegou num determinado tempo que saí dessa tal denominação e fui até chamado de traidor, de Judas, como deveria ter sido o contrário, né? E eu que deveria ter falado, mas eu não falei. Mas uma coisa é certa, a justiça de Deus ela vem na hora certa, no tempo certo. E graças a Deus que eu tenho aprendido cada dia um pouco e não caio mais nesses laços, desses falsos líderes, falsos pastores aí estão aí. Que quando você precisa, cadê eles? Onde estão eles? Você tem que marcar, agendar o camarada ir lá na sua casa, de repente conversar com a tua família, para dar uma orientação, uma explicação. Por isso que é a coisa mais clara, mais simples que tem. É que devemos nós mesmos estudar, buscar a informação correta, aprender da forma correta, para não cair mais no engano. Que nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao Messias, para não ficar sofrendo na mão desses camaradas. Eu oro a Deus em nome de Jesus, em nome do Messias, para que essa situação venha mudar, para que os irmãos venham abrir seus olhos aí e venham aprender dele, como ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. É dele que nós temos que aprender. Eu peço a Deus que venha abençoar todos os irmãos, em nome de Jesus, em nome do Pai, Criador dos céus, da terra e da fonte das águas. Que haja paz no meio do povo evangélico, que haja paz no meio do povo de Deus, que verdadeiramente haja união, que haja amor, que haja fé, que haja o respeito para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
um grande dia, um dia de vitória, um dia de paz, um dia abençoado para todos os irmãos. É o que eu desejo hoje e amanhã, em todos os dias da minha vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.